Olá, pessoal. Então, vou dar início aqui à gravação da aula de aracnida, né? Que é uma subclasse, subfilo dentro do filo artrópoda. Classe aracnida, perdão, dentro do subfilo Chelicerata. É uma classe, então, dentro do filo Chelicerata. Dentro do subfilo Chelicerata. Eita, tá difícil. Classe aracnida dentro do subfilo Chelicerata filo artrópoda, né? E aqui a gente consegue ver um pouquinho, né, da posição dos artrópodes dentro de Ecdysozoa, né, esse grande clado aqui dos artrópodes, né, e os quelicerados, né, ali formando um clado, o subfilo Chelicerata, né, formando um clado das aranhas, ácaros e escorpiões, né, e que é parafilético, né, com os crustáceos, e ali os miriápodes, né, quilópodas e diplópodas, e dos insetos, formando ali um grande clado mais inferior, né, e todos esses grupos compondo o subfilo, o filo artrópoda, né, e aqui o subfilo mais superior, subfilo Chelicerata, e hoje a gente vai ver dentro do subfilo Chelicerata a classe aracnida, né, que é formado pelos escorpiões, aranhas, escorpiões e ácaros. Ainda, né, dentro desse grupo, tem os menos conhecidos, né, a classe dentro da classe aracnida, né, é a ordem Scyphosura, que são representados por esse grupo, né, dos limuli, ou patas de cavalo, né, pela forma que eles têm do corpo. E eles estão dentro de Chelicerata, né, justamente pela presença, observem ali anteriormente, né, das quelíceras, um par de quelíceras, um par de pedipalpos. Lembra que nós comentamos que os quelicerados, né, além dessa característica de quelíceras e pedipalpos, eles têm 4 pares de apêndices locomotores, né, apêndices articulados locomotores no tórax, né, e a presença de um abdômen. E é no abdômen, né, onde estão localizadas as brânquias, porque eles são animais aquáticos, né, as brânquias aí para respiração branquial. Então, as brânquias ficam no abdômen, tórax com 4 pares de apêndices articulados e um par de quelíceras e um par de pedipalpos, né, formando ali o aparato bucal na região anterior da cabeça e formando assim, então, compondo assim, então, o grupo, né, a ordem, o subfilo dos queliceratos com a classe Scyphosura. Classe aracnida, ordem Scyphosura. Isso na região ventral, e na região dorsal, né, a presença de sexoesqueleto, que é característica de artrópodes, né, que passa pelo processo de muda, então a troca de sexoesqueleto na fase de crescimento, né, um olho frontal, né, e olhos laterais, e um par de olhos laterais. A presença desses espinhos dorsais, né, e um telson terminal, que além de auxiliar na locomoção, também funciona como estrutura de defesa.
são animais, né, de áreas rasas, de fundo, são animais bentônicos, né, e também algumas espécies de ambiente mais profundo, então são conhecidos como caranguejo ferradura de sangue azul. Por mais que eles sejam chamados de caranguejos, até porque olhando rapidamente, né, a morfologia do corpo, ele parece um caranguejo, mas na verdade é um quelicerado, justamente por essas características aqui que definem quelicerados, né? A presença de quelíceras e apêndices articulados no tórax. Daí aqui tem uns vídeos, né? Para mostrar um pouco a forma de locomoção desses animais, né? E uma característica interessante deles é a presença do sangue azul, né? Que ele é azul por causa que, ao invés de eles terem hemoglobina como substância que transporta oxigênio, eles têm a hemocianina. E o elemento que carrega o oxigênio, no caso dos organismos que têm hemoglobina, é o ferro, e eles que têm hemocianina é o cobre. E essa característica define um sangue de cor azul, né? E eles têm propriedades bem interessantes para a indústria farmacológica, e aí durante uns anos, né, foi observado um grande declínio da população dessas espécies, justamente, eles são do Oceano Pacífico, né, não tem essa espécie no Brasil, nos nossos ecossistemas, né, e aí percebeu-se, né, nessas regiões onde eles habitam, a diminuição da população desses animais justamente pela exploração para a indústria farmacêutica, né, e aí, por isso, hoje eles têm um controle, né, para a produção de fármacos que utilizam o sangue azul desse cardolímule, né, de chufosura, justamente por essa pressão ambiental sobre as populações. E aí existem trabalhos, né, o grupo de trabalho que buscam cultivar essa espécie para utilizar, né, para produção, e também fazem um controle da quantidade de sangue que é retirado, né? Então existe, né, em alguns países um controle que pode se pegar esses animais do ambiente e retirar o sangue e devolver o animal com vida ainda para o mar, né? E aí eles encontraram uma quantidade em ml, né, que não causa comprometimento fisiológico para o animal. Então, é um animal interessante, né? Bem exótico e tem aí essas particularidades. Assim como as aranhas do mar dentro da ordem aracnida, né? Da classe aracnida, da ordem Pycnogônida, que são as aranhas do mar. E também tem as características que definem o subfilo Chelicerata, né? A presença de um par de quelíceras, pedipalpos e 4 apêndices articulados no tórax, né? E nesse grupo, os picnodogônidas têm um abdômen bem reduzido, ó. Vai mostrando um abdômen reduzido e desprovido de apêndices articulados. Também habitam mar profundos, né? E por isso também pouco conhecidos. Daí aqui tem um vídeo, né, mostrando um pouco das particularidades desse grupo de queliceratos. E aí agora vamos entrar nos grupos mais conhecidos, né, dos queliceratas. Aqui esse quadro é bem interessante porque ele mostra as diferenças, né, dos subfilos dos artrópodes, né? Unirrêmios, que eles têm, seriam os insectos, né? Que são compostos, os apêndices articulados, apenas por uma estrutura morfológica aqui, unirremes, né? Os apêndices articulados. Diferente dos crustáceos, que são birremes, ó, tem um apêndice articulado e ele sempre tem uma ramificação
por uma outra estrutura, endopodito e exopodito. Né? Nessa estrutura, nessa outro apêndice aqui articulado, um endopodito e um exopodito. No urópode, um endopodito, um exopodito. Né? Cada apêndice é formado por duas partes. No caso dos uniremes, é uma única estrutura morfológica. Né? Então, uma diferença também entre insetos e os crustáceos são essa formação dos apêndices, né? Assim como dos quelicerados também é unireme, né? Apêndices com apenas uma estrutura morfológica, né? Uniremes. E os quelicerados também diferem dos insetos, né? Pela presença de quelíceras compondo o aparato bucal e, no caso dos insetos, um par de mandíbulas. Por isso que eles são mandibulados e quelicerados. Outra característica, né, dos quelicerados, a presença desses pedipalpos, né, que auxiliam tanto na alimentação, né, no manuseio das presas, como também como aparato reprodutor, né, funciona na reprodução também, eles usam o pedipalpo na reprodução. E as quelíceras, então, é a estrutura que injeta a peçonha, quando as aranhas são venenosas, ou se não utiliza para dilacerar a presa. E a presença aí de 4 pares de olhos, né? Um par de olhos centrais, outro mais lateral e os celos mais dorsais. Então, dentro do subfilo Chelicerata tem a classe Arachnida, né? Que é composto pelas aranhas, escorpiões, né? Carrapatos e ácaros, que é o que nós vamos ver hoje. Então, as aranhas, né? Escorpiões, carrapatos, ácaros e opilhões, pode ver todas essas imagens, né? Compartilhando as características que definem o quelicerato, ou uma classe quelicerata. Abdômen, cefalotórax, abdômen desprovido de apêndices articulados, e o tórax, 4 apêndices articulados. Presença de um par de quelíceros e um par de pedipalpos. E aí, o que vai diferenciar cada uma dessas ordens, né, dentro da classe aracnida? Isso que nós vamos ver agora. Então, de modo geral, a ecologia, né, e ambiente de vida desses animais. Eles têm adaptações, então, para o ambiente terrestre, né, são animais estritamente terrestres, estimados mais de 60 mil espécies, então um grupo bem diverso, né, com ampla distribuição geográfica, então esses animais podem ser encontrados em todas as latitudes e longitudes, né, no ambiente terrestre, então, de todo o globo. Geralmente são predadores, a maioria, né, tem alguns que comem materiais, organismos em decomposição, né, como os cadáveres, né, mas a grande maioria são predadores e algumas espécies também parasitas. Então, ecologicamente, eles são importantes porque são elo de cadeia alimentares, né, como predadores, eles fazem uma pressão top-down na cadeia trófica, né, de cima para baixo, e também serve de alimentos para outros níveis superiores, né, um efeito bottom-up, de baixo para cima da cadeia trófica. Eles têm uma importância agrícola, né, porque algumas espécies são usadas como agente do controle biológico de pragas, e como alguns ácaros, né, e também são importantes relacionados às atividades humanas, né, na medicina, né, porque por conta das espécies peçonhentas, né, alguns transmitem doenças, né, como os ácaros, e também se não pode causar, né, alergias decorrentes aí dos processos do modo de vida dos ácaros, né.
e relação com o ser humano. Então, o que define a ordem aracnida, né? Classe aracnida. Oi, tô fazendo uma confusão. Classe aracnida. 4 pares de apêndices articulados, 4 pares de olhos, céfalo-tórax, né? Sendo que do tórax saem os 4 pares de apêndices articulados, e da cabeça, um par de quelíceres, um par de pedipalpos, né? E um abdômen desprovido de apêndices articulados. Não inclui antena, tem a característica, né, do pulmões foliáceos, que é exclusivo desse grupo, né? Os quelicerados, então, para como estrutura fisiológica de respiração. Então, pode ver aqui a diferença, né, de escorpiões para aracnida. Eles são da classe aracnida por compartilharem essas características e diferem, né, porque o aracnida tem um pé de palpo quelado, diferente das aranhas. Os escorpiões têm um pé de palpo quelado, diferente das aranhas. As aranhas têm um abdômen desprovido, né, tanto aranha e escorpião, abdômen desprovido de apêndices articulados, porém, os escorpiões têm esse pós-abdômen, né, com uma cauda e com ferrão terminal, e no pós-abdômen da aranha tem a presença de fiandeiras. Então, essa é a diferença de escorpião para aranha. No cefalotórax, né, os olhos são simples, diferente lá dos insetos que a gente vai ver que são olhos compostos, né? Olhos simples são formados por uma única lente, e nos olhos compostos por múltiplas lentes. A quelícera compõe as peças bucais, né? Os pedipalpos têm função, além que eu falei, né? A função auxiliam na manipulação do alimento e na reprodução, sendo a estrutura que faz a inoculação do espermatóforo, né? Ou das bolsas de esperma na fêmea, que o macho utiliza, né? Pedipalpo para inserir o espermatóforo introduzir dentro da vagina da fêmea. Eles também, o pedipalpo tem função sensorial, quimiosensorial e mecanosensorial, né? Quando eles encostam o pedipalpo no ambiente, eles sentem a vibração mecânica, né? A vibração física, e aí tem como o aparato sensorial percebe, né? Tem essa percepção sensorial, envia para o cérebro, e o cérebro dá uma resposta motora de fuga ou de ataque para a presa. É bem importante, né, como função sensorial, devido a eles serem predadores. 4 pares, então, no tórax, apêndices articulados, né, e não possuem antena. Então, o aparato sensorial, principalmente o pé de palpos e os 4 pares de olhos simples, tanto nos escorpiões como nas aranhas. Nas aranhas, então, no abdômen tem fiandeiras e aquilhão, né, no pós-abdômen dos escorpiões. Aquilhão é a cauda, essa cauda com ferrão terminal, né, por onde os escorpiões fazem a inoculação do veneno e as aranhas fazem pelas quelíceras. Então, já vimos tudo isso, né? Sistema digestório completo. Nas aranhas, a digestão é extracelular e extracorpórea, né? Com a ação proteolítica do veneno, que o veneno faz essa paralisação da presa, e também tem umas enzimas digestivas produzidas pelo hepatopâncreas, que é jogado nesse alimento, e a digestão ocorre fora, e depois com o estômago sugador, esse alimento é sugado, né? Esse alimento pré-digerido externamente é sugado pelo estômago muscular. Os pulmões foliáceos ou filotraqueias, né? E alguns escorpiões, né, pequenos, pode ter traqueias, né? Mas predomina aí os pulmões foliáceos.
verdade, essa característica aqui das traqueias, acho que eu confundi. Na verdade, os aracnídeos não... Porque traqueias são exclusivas, né, dos insetos. Até característica apomórfica, né, dos traqueados. Então, não confere aqui essa informação. O sistema circulatório, assim como todos os artrópodes, é do tipo aberto, né? Que tem um coração dorsal e vasos dorsais que jogam o sangue ou a hemolinfa oxigenada para banhar todos os cérebros, todos os tecidos, né? E o coração é dorsal. E o pigmento respiratório, então, é a hemocianina. E é ligada com o ferro, na maioria dos quericerados, né? E da classe arácnida. Apenas lá no chifosura, que ao invés de ferro é cobre. O sistema excretor são as glândulas coxais, né? O tubo de Malpighi. Super confusão. Acho que aqui eu estava fazendo uma tabela. Era a tabela comparando aqueles cerados com os insectos, mas não funcionou, porque os tubos de Malpighi são também dos insetos e miriápodes. Acho que era uma tabela que estava comparando aqueles cerados e miriápodes. A tabela não funcionou. Então, o sistema excretor são as glândulas coxais, né? Que ficam junto do intestino e fazem a retirada das excretas nitrogenadas. O produto, então, dessa excreção é a guanina e o ácido úrico, uma vez que eles são terrestres, né? E utilizam a água do corpo para diluir a amônia, né? E excretar na forma de ácido úrico, que é menos tóxico. E o sistema nervoso, né? Tem um cérebro, né? Na parte anterior, mas também compartimentalizado. E os órgãos sensoriais são pelos, né? Presentes aí nas aranhas, nos escorpiões e demais aracnídeos, que são sensoriais, então, esses pelos ao longo de todo o corpo. E tem função também mecano-receptora e quimio-receptora. E a presença de olhos simples, 4 pares. Então, aqui para fazer essa análise, né, das estruturas fisiológicas, de todas as estruturas internas fisiológicas e morfológicas externas, né. A glândula de veneno fica aqui próximo à quelícera, que é justamente que faz a injeção da peçonha. E aqui chama atenção, né, que eles colocam aqui uma estrutura de traqueia, né? Mas o pulmão que faz a respiração aqui é filotraqueal pulmonar. Então aqui é só mais uma entrada de ar, né? Que analogamente é chamado de traqueia, mas é diferente da traqueia que a gente vê lá nos insetos, né? Não é homóloga à traqueia dos insetos. Mas a estrutura mesmo responsável, sistema respiratório, é essa estrutura aqui de filotraqueia ou pulmões foliáceos, que fica ventralmente no abdômen. E chama atenção aqui também para a posição da espermateca, né? E da vagina, que a espermateca é um depositório do espermatóforo. O macho introduz o pedipalpo nessa espermateca, né? E depois
os espermatozoides são levados então até a vagina, que tem o canal vaginal, né, até o ovário, onde estão os ovócitos, que ocorre então a fecundação interna. Aqui também, né, mostrando um pouco aqui da posição da filotraqueia bem ventral. E então a aranha, para fazer a ventilação, bate o abdômen rapidamente, né, sobre o substrato, e esse batimento rápido causa uma ventilação nessa região abdominal, uma oxigenação, que é um pulmão bem vascularizado, né? E aí a hemocianina, a hemolinfa é oxigenada, e aí esse sangue é levado até o coração, através de veias, né? E o coração, então, bomba esse sangue oxigenado para todas as partes do corpo, ó, num sistema aberto, e aí lá no final desses vasos terminais, né, essa hemolinfa é jogada nessa cavidade visceral e banha todos os tecidos, fazendo assim o processo de oxigenação e respiração celular em todo o corpo. Muitas aranhas e escorpiões, né, possuem dimorfismo sexual, sendo a fêmea, geralmente o tamanho, né, a fêmea é maior que o macho, a fecundação é interna, então, como eu falei, pelos pedipalpos, né, as aranhas machos, né, têm um receptáculo seminal nos pedipalpos, que é o espermatóforo, e que depositam, então, né, no receptáculo seminal da fêmea, né, durante o rito de acasalamento. Depois você tem uns vídeos ali com os rituais, né, de acasalamento para atração da fêmea. Então, aranhas e escorpiões têm esse comportamento sexual de ritual de acasalamento para a cópula, né? E aí vocês podem observar nos vídeos, né? E tem vários mostrando a espécie da viúva negra que atrai o macho para reprodução e depois acaba matando o macho e comendo, né? O macho até como um reforço de proteína. Aqui mostra o aparato reprodutor do escorpião, né? Que tem um saco espermático, né? E esse pênis, né, é introduzido na vagina da fêmea e tem todo um mecanismo de alavanca para eliminar esse saco de espermatozoide, espermatóforo dentro lá do receptáculo seminal da fêmea. E aí tem todo o ritual lá do acasalamento, tem um vídeo ali bem interessante para vocês assistirem no final. Então, dentro da classe Arachnide, né, tem a ordem Aranae, que são as aranhas predadoras, né, as quelíceras para veneno, e a diferença da ordem Aranae para escorpiones é justamente a presença de telson nos escorpiões, né, o aculhão terminal do abdômen, e nas aranhas as fiandeiras, né, que fazem aí as teias, que compõem aí o comportamento de captura das presas das aranhas que são predadoras. E tem aranhas que não fazem teias, né? E essas aranhas que não fazem teias aí tem um comportamento de predação diferenciado com tocaia, né? Elas ficam escondidas esperando a presa passar e fazem o ataque. Daí, no caso aqui, né, dentro do estudo, né, dos aracnídeos, eles chamam o abdômen de opistossoma e o cefalotórax de prossoma, uma questão de nomenclatura, né? 4 pares de apêndices articulados, 4 pares de olhos, um par de quelíceras, um par de pedipalpos. Então, aqui mostrando, né, as presas, a aranha
atacando a sua presa, né, com as quelíceras, injetando a peçonha, então paralisa a presa, joga essas enzimas digestivas externas, né, às vezes faz um casulo com o próprio fio de seda, com as fiandeiras, né, com o auxílio do abdômen, que é invertido, posicionado para frente, faz um casulinho e injeta, então, a peçonha ali, o veneno para paralisar a presa, faz o casulo e joga essa enzima digestiva para a digestão externa e depois suga esse alimento. Às vezes pode até guardar, né, para uma alimentação posterior, porque todo esse a aranha faz muito investimento para produção da teia, primeiro produção do fio de seda, né? Que é proteína que ela precisa. Aí depois faz toda a teia, que é toda uma arte, né, da tecelagem da teia. E depois ainda a energia gasta para captura. Então, às vezes esse alimento ele é feito esse casulinho, né, e ele fica guardado para uma alimentação posterior. Aí aqui vocês podem fazer a revisão de vocês, né, no estudo individual, retomando aí toda essa anatomia e a estrutura morfológica das aranhas, chamando atenção aqui para esse apêndice articulado unireme, como a gente viu anteriormente, né? E no pedipalpo ali, a presença do bulbo genital nos machos, né, que faz a inoculação do espermatóforo no canal espermático da fêmea. Então, aqui também, retomando essas características da aranha, da ordem Aranae. Aqui mostrando a fiandeira, né, terminal ali do abdômen, que faz toda a construção da teia. Toda essa tecelagem da teia, ela é uma expressão genética também, e cada teia, cada tipo, né, de tecelagem da teia é espécie específica. Cada aranha tem a sua forma de tecelagem, assim como as conchas dos moluscos, né, as teias da aranha também têm essa especificidade. E aqui mostrando a incrível, né, a aranha capturando um peixe. Claro, a teia tá bem rente à lâmina d'água, né? E aí encasulando o peixe, depois joga as enzimas digestivas externas e a digestão é parcialmente externa. Aqui tem um ciclo de vida bem genérico, né, das aranhas, que também um grupo, né, que utiliza as teias para reprodução. Então tem o acasalamento, o macho fecunda a fêmea, os ovos são depositados, por exemplo, essa espécie bem genérica, numa folha, faz um casulo e depois o desenvolvimento é direto, né? Não tem a presença de larvas. Do ovo já sai o juvenilzinho com as características do adulto, depois cresce, né, através do processo de muda, e quando atinge a maturidade sexual, ocorre a cópula e inicia um novo ciclo. E aí eu deixo aqui vários exemplos de reprodução, vídeos, né, com exemplos de reprodução das mais diferentes espécies de aranhas, né, que genericamente tem esse ciclo, mas com algumas especificidades, né? Cada espécie acabou desenvolvendo uma estratégia de reprodução justamente pela característica de ser terrestre, né? Que tem várias condições ambientais diferentes, e por isso as estratégias são tão diversas de reprodução. Praticamente cada espécie de aranha tem uma estratégia de reprodução, de cópula, de atração sexual, né, da fêmea atrair o macho, de técnicas de dança do acasalamento, formas de cópula. Então é bem interessante dar uma olhada nesses vídeos para ver um pouco dessa diversidade, mas o ciclo, né, genérico é aquele que foi mostrado. E um pouco da diversidade, então, das espécies, né?
tarântula, essa aranha do jardim, que é a licosa, que é bem comum, né? Essa licosa, às vezes, ela tem esse aspecto assustador, mas ela é totalmente inofensiva, né? Não tem injeção de... não tem veneno, né? Só que às vezes ela acaba sendo morta injustamente pela sua aparência, né? E ela faz uma teia bem grande, bem linda, entre folhas, nos galhos das árvores, entre galhos das árvores. E às vezes, né, tá andando no mato, vê aquela teia gigante no meio da trilha e acaba por medo, por receio, matando a aranha, mas ela é bem inofensiva e como predadora, né, é um importante elo aí da cadeia trófica, então a gente não precisa sair matando todas as aranhas, né, por medo, por receio. E mesmo as venenosas, né, a gente conhecendo um pouco do comportamento delas, e entendendo um pouco até do aparato sensorial, né, que esses 4 pares de olhos são bem limitados à visão, é mais de movimento, dificilmente a aranha ela vai atacar um animal que ela percebe que é maior que é mais questão de defesa. Então, quando a gente vê uma aranha, saber que ela não vai partir para o ataque, né? Ela só vai atacar presas menores, mas ela vai se defender. Então, se a gente manter distância, não chegar perto, né? Ela talvez não seja assim tão perigosa, sabendo se comportar na frente de uma aranha. Mas claro que elas são assustadoras, né? E para quem tem aracnofobia, então a armadeira, então ela tem esse comportamento de elevar as patas, quando ela baixa, né, ela consegue fazer um movimento de salto, então bem esse movimento, né, ela baixa esses apêndices que estão para cima e esses que estão armados, né, embaixo acabam dando um impulso e aí ela dá saltos, né, por isso que a armadeira, às vezes, quando a gente vai querer matar uma armadeira, tem que tomar cuidado, porque ela pode, aí sim, para se defender, pular em cima da pessoa, né? E ela tem um veneno bem forte, né? Que pode causar um estrago. A aranha marrom, né? Que tem essa característica de ter esse marrom avermelhado na parte do cefalotórax e um abdômen mais escuro e bem redondinho. A aranha marrom, ela vive em ambientes, ela não faz teia, então ela está sempre escondida em ambientes mais escuros, né? Atrás do armário, dentro de calçados, também tem uma peçonha, um veneno bem forte, né? Que causa uma necrose, onde ele é injetado, né? E ela também, antes de injetar a peçonha com o pedipalpo, com a quelícera, ela tem uma saliva, ela dá uma cuspida para anestesiar a área, né? Então, onde ela vai injetar a peçonha. Então, geralmente a pessoa que é atacada não sente dor, só depois de um tempo que o tecido começa a necrosar. E aí a pessoa percebe que tem alguma coisa errada, né? E aí, às vezes, para quem não conhece, é até difícil identificar que aquilo ali é uma picada de aranha, porque quando você é picado, você não olha, não vê, logo não olha, né? E não percebe a aranha. Então, só depois você vai ver que começa a surgir uma ferida, necrosando o tecido. E aí tem que ir ao médico, porque eles conseguem reconhecer quando é um ferimento causado pela picada de uma aranha. Marrom, e aí tem um soro antiloxocélico, né? Para neutralizar o efeito do veneno. Mas até pessoas que vão para o mato, né, mateiros, pesquisadores, ou quem trabalha no meio do mato, acaba sempre levando uma dose, né, do soro antiloxocélico para, no caso, ser picado, porque a ação do veneno é bem rápida na necrose. Então, cuidado, né, com os ambientes escuros, quando vai calçar um calçado, bater o calçado antes, que pode ter aranha dentro, né? São alguns cuidados. Quando for mexer em montes de lenha, qualquer lugar assim que tem material parado, escuro, um sofá que não se arrasta para limpar atrás, vai, né?
ela pode acabar se alojando atrás de móveis, né? Então, tomar cuidado. E a viúva negra, que tem aquele comportamento de atração do macho, né, para reprodução, e depois acaba matando o macho e se alimentando da proteína para o desenvolvimento dos filhotes. Aqui um exemplo da necrose, né, causado pela aranha marrom, e o desenvolvimento da necrose ao longo do tempo. Ó. Só depois do terceiro dia que começa a ação do veneno, né, e da necrose, e depois de 11 dias já, se não tomou o veneno, né, o estado que pode ficar o ferimento. E aí agora vocês aqui vão ter uns vídeos, né, mostrando um pouco da diversidade de tamanhos e comportamentos de diversas espécies de aranha, né, mostrando um pouco da belezura assustadora desse grupo. E aí vamos falar um pouco dos escorpiões, né? A ordem Scorpionida, também são predadores, cefalotórax e abdômen. O que diferencia das aranhas, então, é esse aquilhão terminal, que nas aranhas é a fiandeira, né? E desse abdômen mais alongado, né? Chamado de pós-abdômen, né? As quelíceras, no caso dos escorpiões, não são para injetar peçonha, porque aí tem o aquilhão, né? As quelíceras são utilizadas, então, para sensorial e para os pedipalpos, né? As quelíceras são usadas para triturar o alimento, né? E os pedipalpos para prender as fêmeas. E os pedipalpos também para reprodução. E o agulhão aqui terminal para inoculadora de veneno. 4 pares de olhos, né? 2 pares frontais e 4 pares dorsais. Os pedipalpos quelados também é uma diferença da ordem Scorpionida para a ordem Aranai. O ciclo de vida, então, também possui acasalamento, né? Reprodução interna, com cópula, onde o macho inocula através do pedipalpo, né? O espermatóforo, a bolsa de espermática dentro do canal espermático, a bolsa de espermatóforo dentro do canal espermático da fêmea. Aí aqui tem uns vídeos bem interessantes sobre a cópula, né? Mostrando como que o macho vira a fêmea para fazer a inoculação da bolsa espermática no espermatóforo ventral da fêmea. Então, a reprodução é interna, né? Ciclo de vida direto. Também não tem a presença de larva do ovinho, do ovo já eclode um juvenil com as mesmas características do adulto, né? E às vezes esse juvenil recém-eclodido, ele é carregado dorsalmente no dorso do corpo da mãe, em algumas espécies, né? Até ele estar pronto aí para o desenvolvimento juvenil. Mas aqui nos vídeos vou mostrar um pouco dessas características da reprodução. Um pouco da diversidade, os 2 principais escorpiões que ocorrem no Brasil, né? Titinos serratus e o titius baienses, né? Que ocorre mais no Nordeste, que é o escorpião vermelho, e o escorpião amarelo mais sul, no Sudeste e Centro-Oeste, né? E a diferença na coloração, e o escorpião amarelo, que é bem venenoso, que é essa espécie, né? Ele tem essa cor amarelada e essa faixa escura, né, na região dorsal. Então, quando verem essas características, um escorpião amarelado com uma faixa dorsal escura, né? Esse escorpião que é altamente venenoso e ataca o sistema nervoso, né? Das pessoas, da presa.
paralisando, né? Quando a presa é menor e causando aí distúrbios neurológicos quando a presa, no caso do ser humano, quando é maior. No caso do ser humano não é uma presa, né? Ele ataca pensando que é um comportamento de defesa, né? Através dos olhos ele consegue perceber a presa e ele só vai atacar para se alimentar quando ele tem uma noção do tamanho, né? Presas maiores, assim como o ser humano, a injeção de peçonha está mais vinculada à defesa e proteção deles. Algumas outras espécies, né? Também tem o escorpião que é amarelo, né? Só que pode ver que a parte dorsal ele é mais arredondado e não é tão escuro, né? Como esse escorpião amarelo que é o venenoso. Essa é a diferença, né? Esse que é o mais perigoso, esse amarelo, ele é mais o cefalotórax mais estreito e o tórax, a região dorsal ali mais escura, né, do que esse outro amarelo que é mais arredondado e menos escuro e que não é tão venenoso. Aí aqui também tem os vídeos mostrando um pouco da diversidade, né, dos escorpiões e quais são os mais perigosos. É interessante também assistir. Da ordem, então, Ácari, né, que são os carrapatos e ácaros, ordem Ácari, dentro da classe aracnida e subfilo Chelicerata. O cefalotórax, então, é fundido o abdômen, então, diferente dos outros, né, que tinham cefalotórax e abdômen separado, e no caso dos escorpiões, né, pós-abdômen. Nos ácaros, tudo é fundido, né? Tem o cefalotórax, que é o tórax fundido com a cabeça, e aqui ainda o cefalotórax se funde o abdômen. 4 pares de pernas, não possuem antenas, né? A grande maioria dos carrapatos são parasitas, né? E alguns microscópios, aí são os menorzinhos, né? São de vida livre. Então, quando vê o organismo com essa característica, né, cefalotórax fundido com o abdômen, 4 pares de apêndices articulados unirremes, né, definido então como ácaro, ordem Ácari. E aí os ácaros, né, esse é um microscópico, mostrando aí as dimensões aqui na escala, não ficou boa, né, mas ele é microscópico, nem é visto a olho nu. E outros ácaros, né, macroscópios, aí são também tem importância médica e na agricultura. Esse vídeo é bem interessante para mostrar o ciclo de vida, né, de um ácaro, a reprodução também, a cópula interna, tem o comportamento de cópula, fecundação interna e desenvolvimento direto sem a presença de larvas. Por mais que aqui no ciclo de vida tenha falando larvas, né, no sentido da primeira fase de eclosão, né, pós-eclosão, que seria um juvenil, mas considerado um juvenil, né, pós-linfa, pré-linfa, porque ele já tem as características do adulto. E aí depois na fase de ninfa, né, tem um tamanho maior, e depois passando para fase de maturação é que vai definir os machos e as fêmeas. E às vezes algumas fêmeas, né, toda a região desse abdômen fundido com cefalotórax, né, toda essa cavidade corporal interna acaba sendo usada como saco, né, de ovos. Então, às vezes tem ácaros, quando estoura esse abdômen aqui, estoura o abdômen para a liberação dos óvulos que ficam todos alojados na região abdominal.
Aqui a espécie da sarna, né, que é um ácaro, tem essa doença da sarna tanto nos animais como em cachorros, gatos, né, essa é a sarna humana, que ele vai se alimentando, né, da resíduo de pele do ser humano. Esse ácaro que também é hematófago, né, acaba se alimentando do sangue. Esse é o causador da espinha, né? O ácaro que se aloja dentro dos poros da pele e causa essa inflamação, que é uma espinha, né? A espinha é um processo inflamatório causado por um ácaro. Sim, se vocês não sabiam, agora vocês sabem, né? O cravo é um ácaro, o cravo de pele é um ácaro que causa uma reação inflamatória que desenvolve então a espinha da pele. Esse, o dermatofagoides farinae, é o que fica aderido à nossa pele como em resíduos de pele morta, né? Então, nossa pele tem uma troca de 24 horas, a gente troca boa parte da pele, né? E essas células mortas são alimento para esse ácaro. Por isso que é importante tomar banho, né, pessoal? Porque tá limpando a pele. Mas esses ácaros também fazem um serviço porque eles se alimentam desses restos de pele, né? E não causam nenhuma doença, mas às vezes pode dar uma coceira, uma irritação, se tem uma proliferação, né? Por isso que tomar um banho às vezes é bom. A gente começa a se coçar e falar, tô faltando banho, né? Tá ligado a isso, assim. Falta de banho, tem uma proliferação desses ácaros que comem a pele morta, né? E pode causar aí às vezes, renite, né? Essas doenças alérgicas. Inclusive na poeira, né? Tem até nos vídeos que depois vai falar ali, a poeira da casa, né? Às vezes 80% da poeira, a gente varre a casa e faz amontoa aquela sujeira, às vezes 80% daquela sujeira são esses ácaros que ficam aderidos a esses restos de pele que vão se soltando do nosso corpo, eles vão formando essa poeira em casa e o excesso, né, desses resíduos às vezes causa as alergias, rinites, né? Por isso que é importante manter a casa limpa, fazer a limpeza para não estar acumulando esses bichos e causando doenças. E os carrapatos hematófagos são esses, então, que chupam o sangue, né? De pessoas, e aqui o carrapato já com seus filhotinhos junto, né? Daí esses vídeos vai mostrar um pouco para vocês, bem interessante, sobre a diversidade de ácaros. E por fim, os opiliones, né? Ou os opiliões, ou mais popularmente conhecidos como aranha vinagre, pelo cheiro dela, né? Quando tá no mato e sente um cheiro bem ácido no ar, fala, que cheiro de mato. Esse cheiro ácido, ele é liberado por essas aranhas, né? Os aranhas vinagre, na verdade são opiliões, da ordem opiliones. Tem também cefalotórax, cabeça fundida com o tórax, né? E também o cefalotórax fundido com o abdômen, mas eles têm ainda uma cinturinha diferente do ácaro, né? 4 pares aí de pernas longas, né? Diferente do ácaro, as pernas são longas e inseridas na região do tórax. E o segundo par, que é mais comprido, mais alongado, tem a função tátil, né? Funcionando também como antenas que chegam lá na região anterior. Então, é um animal bem característico, né? Toda vez que vocês verem aquele cerado da classe Arachnida, da ordem Opiliones, vai ter essa característica, né? Quelíceras, palpos, pedipalpos, não possuem veneno na quelíceras, né? Mas tem essa glândula de veneno, produz essa substância ácida que produz um cheiro que é justamente para espantar as presas, né? São predadores e tem essa característica, né? O segundo par de apêndice mais longo que funciona como
antenas táteis. E aí aqui uns vídeos com diversidade de opiniões, né? Que são de ambientes de mato, terrestres, de áreas de mato, né? Então, para quem é mateiro, gosta de fazer trilha no mato, é comum estar encontrando esses opilhões nas trilhas, né? E às vezes identifica a presença deles por esse odor vinagrado. Então, pessoal da aula, né, de Cheliceratas da classe aracnida é isso, né? Então você tem bastante material aí para estar estudando, os vídeos, né? Material de leitura, complementação com os livros, PDFs que vocês têm, e fico à disposição então para dúvidas. Fiz um fórum exclusivo de dúvidas para esse módulo, né? E a aula que vem, então, vai ser Miriápodes. E aí, se tudo der certo, será uma aula síncrona. E aí, vocês podem trazer as dúvidas também da aula de hoje para a aula síncrona da semana que vem, se tudo der certo. Tá? E aí, a gente vai conversando sobre o cronograma e as aulas, devido a esse meu processo aqui familiar, né? Mas estou sempre olhando o Moodle e acompanhando as aulas também para não deixar vocês desatendidos, dentro de sempre do possível. Bom, pessoal, então obrigada, agradeço aí a atenção, bons estudos.